Fala, Coder, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, onde a gente vai falar sobre repetições, tá? Então, quando a gente tem tarefas repetitivas, né? Em vez de a gente ficar fazendo uma a uma, a gente pode usar essas repetições, né? Essas estruturas de repetições do Java para automatizar, digamos assim, né? Esse código repetitivo, né? Então, aqui, ó, como exemplo, a gente tem aqui, ó, o for, por exemplo, que é para a gente percorrer uma estrutura, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente está percorrendo de 1 até 10, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, esse exemplo. Colocar aqui, agenda, class, eu vou colocar aqui, ó, exemplos, repetições. Vou colocar aqui o método main, colar aqui. Então, aqui a gente tem um código, né, que simplesmente imprime na tela de 0 a 9. Então, se eu executar aqui, ó, está imprimindo de 0 a 9. Só que, ao invés da gente fazer isso, a gente pode simplesmente aqui, ó, fazer esse segundo código, que faz a mesma coisa, tá? Então, se eu executar aqui, ó, ele vai executar duas vezes, né? Então, ó, de 0 a 9, que é o primeiro código, e usando o for, ó, de 0 a 9 também, tá? Então, a gente usou bem menos código, né? E aqui também, né, dessa forma, corre o risco da gente errar, né? Porque aqui é manual, né? A gente veio aqui, colocou. Se a gente coloca um 2 aqui, por exemplo, né? Aqui a gente já está deixando o próprio Java, né? Controlar aqui esses valores aqui, esses números que são impressos, tá? Então, aqui como é que funciona o for, né? Aqui ó, a gente tem essa primeira parte do for, separado por ponto e vírgula, depois a segunda parte aqui do for, e por último aqui essa terceira parte, tá? Essa primeira parte aqui é para a gente inicializar o for, né? Então, a gente inicializa a variável do for aqui, tá? Então, aqui a gente está falando que o i, ele vai inicializar com 0, e essa parte aqui só executa uma vez, ou seja, ele faz o i igual a 0, e em seguida ele vai para essa segunda parte aqui, ó, tá? Que é a condição do for. Então, aqui, enquanto i for menor que 10, ele vai executar isso daqui, ó, que tiver entre o abre e fecha chaves, tá? E ele vai executando. Então, assim, e essa última parte aqui, ó, ele é a parte final da iteração, tá? Então, ele vai pegar o i e vai colocar mais, tá? Então, vamos lá aqui, ó, passo a passo, né? Então, quando o for é executado, primeiro ele vem, ó, int, coloca o i igual a 0, depois ele vem para cá, ele vai falar o i, no caso aqui é 0, né? 0 é menor que 10? É. Então, ele vai executar o que tiver aqui, nas chaves. Depois que ele executou, né, aqui pode ter várias linhas, né? Então, depois que ele executou tudo, aqui a última linha, né? Aí no final, quando ele for voltar, no final aqui, né? Ele vai incrementar, ó, o i, ou seja, vai de 0 para 1. Aí aqui ele vai verificar novamente, ó, 1 no caso agora, né? O i é 1. 1 é menor que 10? É. Então, ele executa aqui esse código, aí depois ele aumenta aqui, faz o i mais, ou seja, i mais 1. Então, o i agora vale 2. Ele vai fazer 2 é menor que 10? Não. Então, executa esse código e assim por diante, tá?
Aqui eu poderia ter outros valores, ó, por exemplo, int i igual a zero, poderia ter j igual a 1, por exemplo, tá? Pode ter várias condições aqui, né? Várias inicializações, tá? E aqui tem um exemplo aqui, né, ó, também. Vamos ver aqui um outro exemplo. Um exemplo aqui usando contato aqui, né, do nosso projeto. Deixa eu importar aqui. Importar. Tá dando erro aqui com contatos. Ah, tá. Aqui é size, né? E aqui não é console.log, né? Que esse exemplo aqui eu peguei do JavaScript, tá? Vou copiar aqui, ó. Colei aqui. Cana. Então aqui. Até copiar aqui. Vou usar aqui nesses outros exemplos aqui. Esses outros exemplos aqui, ó. Deixa eu copiar. Aqui. Pegar tudo aqui. Eu já explico, tá? O que esse código aqui está fazendo. Então, maior que 1, 2, 3. E aqui é get 1. Aqui é get 2. Get 1. Get 2. Então, aqui, né? A gente tem uma lista de contatos, tá? Que eu só estou inicializando a lista de contatos. E a gente tem 3 contatos e a gente quer imprimir esses contatos, tá? É o que a gente faria, né? Uma primeira versão, né? Para a gente imprimir o primeiro contato, a gente tem que ter certeza que o tamanho dessa lista é maior ou igual a 1, tá? Porque senão, né, a gente for pegar um contato e a lista for vazia, por exemplo, assim, ó, deixa eu arrumar aqui, contato size, a gente tem um exemplo real, sysout, vou colocar aqui, ó, contatos, aqui, bacana, bacana, vou executar aqui, tá dando algum erro aqui, erros, tá com erro aqui, main, tá abrindo aqui. Ah, tá voltando aqui, ó. Fechar esse for aqui, ó. Bacana, vou executar. Então aqui ele exibiu, né, ó. Ó, vou até comentar essa parte aqui. Ele não executar do for. Então aqui ele tá usando o if, né? Então, olá Maria, Fernanda e Luana, né? Então, se é maior que 1, então eu tenho certeza que existe pelo menos um contato. Então eu pego o primeiro. Se aqui fosse vazio, por exemplo, deixa eu criar um array vazio. New array list. Se fosse vazio, deixa eu comentar aqui assim. Aqui, né? Eu executasse e eu não tivesse aqui, ó, essa verificação, né? Ó, ia dar ele fala index out of bounds, ou seja, índice fora do range ali, né? Ou seja, o contatos é uma lista de nenhum elemento, tá vazio e a gente está querendo pegar o índice zero, tá? Que é um índice que não existe elemento, né? O índice zero seria o primeiro elemento.
Então, por isso que a gente está fazendo esse if aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no código. Então, se é maior ou igual a 2, eu vou imprimir aqui o segundo elemento da lista, que é o índice 1, e maior ou igual a 3 é o índice 2 da lista, tá? Então, se eu executar aqui, ó, tá imprimindo. Só que eu posso substituir todo esse código aqui, ó, por um simples for, tá? Eu nem preciso colocar os ifs aqui, ó, as verificações, né? Porque aqui, ó, a gente está inicializando o i com 0, tá? Que seria o primeiro índice, né? Da lista. E a gente está verificando, ó, se o i, que agora é 0, é menor que o tamanho da lista, ou seja, ponto size que é 3, então 0 é menor que 3, é. Então executa aqui, né, com índice 0 aqui no i. Agora o i, ele vai incrementar no final, o i agora vai ser 1. Então, 1 é menor que 3? É. Então executa aqui, incrementa, o i vai para 2. 2 é menor que 3? É. Então executa, e agora o índice vai para 4. 4 é menor que 3? Não. Então ele sai do for. Bacana? Então se a gente, deixa eu comentar aqui, ó. Se a gente executar, ó, tá executando certinho aqui. Legal? Agora vamos ver aqui o while. O while quer dizer enquanto, tá? Tem certa semelhança com for, tá? Ele vai fazer um loop, né? Um loop. Tá? Então aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu comentar aqui essa parte aqui. Então, se eu executar aqui, aí aqui ele executa. Deixa eu até comentar aqui em cima. Deixa eu executar. Então, aqui ele executou 0, 1, 2, tá? Então, ele aqui ele é mais simples, né? Ele não tem aquelas três partes, né? Do for. É só uma condição. Enquanto essa condição aqui é verdadeira, ou seja, o i é menor que 3, ele executa o código aqui, tá? Então, aqui, ó, o i igual a 0. Ele faz 0 é menor que 3? Não. É. 0 é menor que 3? É. Então, ele executa aqui. Depois, aqui, ó, ele incrementa para o 0, né? Agora, a variável fica com 1. Ele volta para cá. 1 é menor que 3? É. Então, continua. Aí, aqui vai para 2. 2 é menor que 3? É. Continua. Aí, aqui vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Então, ele sai. Então, ele só imprime 0, 1, 2. Bacana? Esse while aqui a gente está usando aqui, né, ó, no principal, no continuar aqui, ó. Tá? Agora o do while. Do while é parecido com o while, tá? Só que ele executa um código antes de fazer a condição, tá? Então ele executa aqui, ó. Do, então ele executa o println, incrementa e depois ele verifica, ó, enquanto i menor que 3, então aqui, ó, o i ele já é 1, né? Começou com 0, i mais é 1. 1 menor que 3 é. Então, ele continua. Tá? Então, dá o mesmo resultado, tá bom? Isso daqui é só para quando você quer executar alguma coisa antes do while aqui, né? Tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e entendido aqui, né? O uso dessas estruturas de repetições. Bacana? É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!